por isso que você não vende imóveis no seu Instagram. Nesse vídeo eu vou te explicar o que você deveria estar fazendo ao invés do que você faz e que te impede de realizar vendas usando o teu Instagram. Meu nome é Gabriel Gonçalves e esse é o Marketing do Corretor. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala do Instagram é o para quem nós estamos falando. É muito comum você, corretor, imobiliária, você abre ali o site da sua imobiliária e você tem uma porção de imóveis, né? Você tem um portfólio gigante. Quando você vai para o Instagram, o que você quer fazer? Você quer falar do máximo de imóveis possível. E esse raciocínio, ele não é um raciocínio errado. Na verdade, é até meio óbvio, né? Você pensar isso, pô, eu tenho vários imóveis, quanto mais eu divulgar, mais chances eu vou ter de vender, certo? Errado. O grande problema e o que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando do Instagram especificamente é o algoritmo que funciona por trás ali da rede social. Resumidamente, esse algoritmo ele conecta conteúdos, mensagens com pessoas que têm interesse naquele tema. Então, quando eu pego os imóveis da minha imobiliária ou do meu portfólio que são diversos em aspectos, tipologia, tamanho, valores, forma de pagamento, enfim, tem várias características diferentes. Para a rede social, é como se cada tipo de imóvel desse fosse uma mensagem diferente. Porque você concorda comigo que uma pessoa, um público, vamos chamar assim, que compra uma casa de 300 mil reais com 2 quartos, é diferente de um público que compra um estúdio no centro da cidade, talvez do mesmo valor, 300 ou 400 mil, por exemplo? Talvez a pessoa que vai comprar ali uma casa de 2 quartos é um casal que está construindo uma família. E talvez a pessoa que vai comprar esse estúdio no centro pode ser um estudante, pode ser o pai de um estudante que vai dar esse imóvel para ele, e pode ser um investidor que vai comprar para alugar no Airbnb, esse tipo de coisa. E cada imóvel representa um público diferente. Quando a gente fala do Instagram e a gente entende que existe ali esse algoritmo, que é um robozinho que conecta conteúdos, mensagens com públicos, pessoas, a gente precisa nichar um pouco mais a nossa comunicação. E o que eu quero dizer com isso? Não é que você vai deixar de vender tudo que você vende, mas no Instagram especificamente, você precisa direcionar melhor a sua comunicação para o público que você quer atingir. Por exemplo, se eu quero vender um estúdio no centro da cidade, eu posso, como a gente já entendeu aqui, posso falar com estudantes, mas também posso falar com investidores. O que será que tem mais no mercado? Público de investidores ou públicos de estudantes que têm financeiro suficiente para comprar um imóvel ou com pais que vão poder bancar? Né? Eu não tenho uma estatística para isso, mas assim, nesse caso em específico, eu, Gabriel, apostaria no público de investidor. Focaria nesse público de investidor. E se eu quero atrair um público de investidor, entendendo como esse algoritmo funciona, o que eu preciso fazer? Eu preciso construir uma narrativa, ou seja, mensagens, comunicações, conteúdos que de alguma forma vão se conectar com esse público de investidores. A mesma coisa se eu quiser falar com uma família, com um casal, com um solteiro, com um divorciado, com pais de pet, né, com pais de crianças. Eu consigo construir narrativas para que essas pessoas sejam impactadas pela minha conta e, consequentemente, pelas minhas ofertas. Dito isso, que a gente precisa ter um nicho, por que eu falo isso? Quando a gente tenta falar para todo mundo, a gente acaba não falando para ninguém. E não é que você vai escolher um público e vai para sempre focar naquilo. Não. Você tem que ser estratégico. Você pode segmentar a sua comunicação, por exemplo, por períodos. Ah, então esse período aqui, pô, eu vou focar nesse público de investidor. Eu tenho tantos imóveis aqui na minha carteira, eu tenho tantos lançamentos aqui no meu portfólio, que eu posso trabalhar com esse público, então eu vou construir aqui durante um mês, 2, 3 meses, uma narrativa que comunica com esse público e vou ver o resultado disso. Ah, pô,
não foi como eu esperava, ou não obtive os resultados ali que eu queria, o que que eu posso fazer? Eu posso alterar esse meu público, criar uma nova comunicação para um novo período. É como se fosse, na publicidade, a gente chama isso de campanhas, né? Então, cada campanha, ela tem um objetivo e tem um público. Mas também tem um outro cenário, que é o cenário de, por exemplo, Gabriel, eu quero ser um especialista em determinado perfil. A gente vê muito por aí, corretoras que só trabalham com alto luxo, corretoras que só trabalham com casas, corretoras que só trabalham com investidores. Então isso vai depender de você, vai depender do teu gosto, vai depender do teu interesse, da tua perspectiva de futuro. Mas é importante que você tenha uma comunicação nichada, que seja em períodos. Porque se você ficar ali, uma hora você fala com a família, no mesmo dia você está falando com o solteiro, aí de noite você está falando com o investidor, o algoritmo ele não entende como que ele vai te conectar com essas pessoas. Porque como que esse algoritmo funciona, e agora eu vou explicar de uma forma um pouquinho mais técnica. Pensa comigo assim, você publicou um vídeo, e aí esse vídeo o algoritmo vai mostrar para algumas pessoas. Ele vai selecionar ali uma porcentagem dos seus seguidores e vai mostrar esse vídeo. Seus seguidores vão interagir ou não. Baseado nessa primeira interação, o algoritmo vai entender se aquele conteúdo é relevante para a sua audiência ou não. Se ele entender nesse primeiro momento que é relevante, sei lá, digamos que ele mostrou para 20 pessoas e dessas 20, 15 interagiram, curtiram, comentaram, compartilharam, ele vai falar, opa, foi relevante para esse percentual aqui da audiência. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mais pessoas. E ele vai seguir vamos dizer assim, esse ciclo de mostra para um pouquinho, valida a relevância, mostra para mais um pouco, valida novamente e vai fazendo isso até o que a gente chama de escalar o conteúdo ou viralizar o conteúdo em casos mais específicos. E aí, paralelo a isso, o que ele contabiliza também? Vamos pegar aqui que você tem um seguidor chamado Joãozinho. Aí você foi e postou esse primeiro vídeo. O Instagram mostrou para um monte de gente. Dentre esse monte de gente estava o Joãozinho. O Joãozinho foi lá, curtiu, comentou, gostou do vídeo e tal. Beleza. Passou um dia, você fez um outro conteúdo e o Joãozinho se conectou com o conteúdo. Ele foi lá novamente, curtiu, comentou, compartilhou, colocou nos stories, por exemplo. Maravilha. Passou mais um dia, você publicou um carrossel. E aí, Joãozinho novamente interagiu com esse carrossel. O que isso significa para o algoritmo? Que Joãozinho e pessoas parecidas com o Joãozinho são pessoas relevantes para a sua audiência. Na verdade, seria o contrário. O seu conteúdo é relevante para pessoas como Joãozinho. Então, além de começar a mostrar o seu conteúdo para pessoas que são parecidas com o Joãozinho, ele também vai mostrar o seu conteúdo mais vezes para o Joãozinho. E aí, eu sei que parece um pouco meio confuso, mas quando a gente começa a destrinchar todas essas camadas que a gente está falando aqui, a gente começa a perceber o quão importante é ter uma comunicação segmentada, o quão importante é ter uma comunicação de nicho. Porque uma vez que o Joãozinho é investidor e eu começo a me conectar bem com ele e o Instagram começa a trazer mais pessoas parecidas com o Joãozinho, se do nada, de repente, do dia para a noite, eu começo a falar, sei lá, de família, de Minha Casa Minha Vida, de primeiro imóvel, sei lá, eu mudo totalmente o contexto do que eu estava falando, o que vai acontecer? Automaticamente o seu engajamento, vamos chamar assim, vai cair para zero. Por quê? As pessoas que estão ali, que o algoritmo trouxe, elas estavam interessadas no primeiro assunto. E aí você mudou o assunto do nada. E o que vai acontecer em sequência? Essas pessoas não vão se identificar com esse conteúdo, o algoritmo vai perceber isso e vai falar: opa, a conta do Gabriel parou de ser relevante para as pessoas, vou cortar o alcance dele. E é isso que você acaba fazendo sem querer, sem perceber, com o teu Instagram. Você posta diversos imóveis, diversos assuntos, mistura as coisas, não tem uma comunicação segmentada, acaba que você atrai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e nunca consegue formar realmente uma massa crítica de pessoas
interessadas naquilo que você está falando e que, consequentemente, vão comprar. É claro que eu estou falando isso de forma orgânica, né, gratuita, sem investir. Quando a gente fala de distribuir conteúdo com tráfego pago, a comunicação ela precisa também ser direcionada, mas tem algumas particularidades que eu não vou mencionar aqui nesse vídeo. A gente deixa para um próximo, beleza? Então, a gente já entendeu essa questão de ter uma comunicação segmentada, uma comunicação nichada. A gente entendeu também como funciona a questão aqui do algoritmo, né? Como ele se comporta e por que a gente deve segmentar a nossa comunicação. E aí vem um terceiro fator, que é o conteúdo, né? Dentro dessas comunicações, o que eu devo falar? O que eu devo postar para atrair um público comprador? A gente tem que ter em mente que o Instagram ele é como se fosse uma vitrine, né? O que é uma vitrine? É algo feito para chamar a atenção, mas que as pessoas passam rapidamente por ali ao longo do dia. A vitrine de um shopping, por exemplo. As pessoas estão passando. Alguns olham e tem algo que chama a atenção, ela para olhar mais um pouco, mas a grande maioria está simplesmente indo e vindo por ali, sem dar muita atenção focada ali naquela vitrine, correto? O Instagram é muito parecido com isso. Então, o nosso conteúdo, basicamente, a mentalidade que a gente tem que ter é a seguinte: o meu conteúdo ele tem que chamar a atenção de quem está passando pela minha vitrine, a ponto de que ela queira parar para olhar e entrar na minha loja, como se fosse, né? Eu vou usar aqui essa metáfora da vitrine, é como se o conteúdo fosse isso. Ele chama a atenção de quem está ali scrollando o telefone, opa, isso aqui me interessa. A pessoa para, lê, entra no teu perfil. Uma vez que ela entra no teu perfil, ela pode começar a te seguir ou não, dependendo do que você tem ali dentro. E aí vem a parte desse conteúdo. O que é interessante você postar no Instagram pensando comercialmente? O teu perfil ele não pode ser um grande panfleto, né? Eu tenho ali um perfil que só tem imóvel. Imóvel, 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 fachada, fachada, não sei o que, não sei o que. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. Ele não pode ser assim, porque isso vai espantar as pessoas. A pessoa vai entrar, ela vai ver que só tem propaganda ali dentro, é como se fosse um grande panfleto, e ela vai sair. Ela não vai se sentir interessada por te seguir. Como que a gente cria esse interesse na pessoa? Gerando valor para ela. E o que é gerar valor, Gabriel? Vamos voltar novamente aqui no aspecto do público, da segmentação. Se eu quero me comunicar, me conectar com o público de investidores, o que gera valor para esse público? Tem várias coisas. Dicas de investimento no setor imobiliário, como avaliar um bom investimento imobiliário, como que eu posso criar um fluxo de pagamento para investir no lançamento de forma que o meu dinheiro se valorize, eu pague menos juros, eu não me descapitalize, como começar a investir em imóveis, taxas do mercado de investimento como um todo. Eu, em 2 minutos aqui, tirei diversos assuntos que podem ser usados para se conectar com esse público. E para cada público vão ter elementos, vão ter assuntos que vai se conectar com ele. Uma família, o que chama a atenção de uma família? Lazer, segurança, conforto, comodidade, outras crianças para brincar com seu filho, escolas, boas escolas na redondeza. Gabriel, como é que eu posso descobrir esses assuntos? Como é que eu posso ter ideia disso? Eu te recomendo a usar o Chat GPT. A gente tem um guia completo sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse, certo? Mas basicamente, o seu conteúdo ele precisa falar o que aquele público gostaria de ouvir, ajudar esse público de alguma maneira com uma informação que ele não sabe, com uma sugestão que ele não parou para pensar, e também o seu conteúdo ele precisa, vamos dizer assim, te validar como um profissional. Aumentar a confiança que aquele seguidor vai ter em você. E como que eu posso fazer isso? Mostrando depoimentos de clientes, compartilhando um pouco do meu dia a dia, visitas imobiliárias, histórias. Por exemplo, compartilhar algumas coisas também sobre o meu estilo de vida. Você é uma pessoa que faz esporte, você é uma pessoa que, sei lá,
joga um beach tênis, gosta de academia, fazer trilha, alguma coisa do tipo, você tem alguma religião, compartilhe um pouco sobre isso, tá? Não precisa ser muito. Vamos deixar assim, ó, 80% profissional, comercial, agregando valor, e 20% estilo de vida, conexão, família, dia a dia. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas e a gente se sente muito melhor comprando de pessoas que são parecidas com a gente. Porque sempre que eu vejo alguém que é parecido comigo, por menor que sejam os aspectos, isso cria vamos chamar assim que isso ativa um gatilho na nossa mente de validação. É uma validação por quê? Porque eu, para mim, sou a pessoa mais importante que existe. Se você é um pouquinho parecido comigo, automaticamente eu transfiro essa autoridade que eu tenho sobre mim mesmo para você. É uma parada totalmente inconsciente, totalmente emocional. Isso não é um processo racional, mas acontece. Então você precisa ter isso em mente com o seu conteúdo. Divulgue sim os aspectos comerciais, os aspectos profissionais, os aspectos de geração de valor, mas dê ali uma temperada, né, uma pitada da tua personalidade, do seu estilo de vida, da tua visão de mundo, porque isso cria uma atmosfera, vamos dizer assim, magnética, né, que atrai o público comprador. Maravilha? E aí, para a gente finalizar aqui o raciocínio, por que que é importante eu fazer tudo isso, Gabriel? É muita coisa, né? É muita estratégia, é muito pensamento, é muito. São várias pecinhas que vão se conectando. Por que que eu deveria perder o meu tempo para construir isso? Por que que isso é importante? O que a gente tem falado muito aqui no canal é que a confiança, a conexão com as pessoas, se tornar conhecido, se tornar uma autoridade perante as pessoas, é o maior ativo do corretor de imóveis e da imobiliária. Essa profissão é uma profissão que eu diria que assim, ela é 80% networking, 80% conexões e 20% é técnica. Técnicas de venda, técnicas de comunicação. Porque se você é uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que as pessoas confiam, elas vão te indicar, elas vão tirar dúvidas com você, elas vão falar de você e elas vão comprar de você. E hoje o Instagram é a rede social mais usada no nosso país. A maioria das pessoas com dinheiro, sem dinheiro, com negócio, com família, enfim, ali tem todo tipo de público que você possa imaginar. Então, por que não estar lá também? É gratuito, né? Para você começar, é de graça, você não investe nada. E é uma baita oportunidade de você criar essa rede de relacionamentos, de você conhecer novas pessoas, você mostrar o seu trabalho. Mas qual o grande problema disso? Geralmente a gente começa alguma coisa já pensando no resultado. Então, pô, Gabriel, eu postei lá um mês, 2 meses, 3 meses e não vendi nada. Pô, eu tenho 10 curtidas, eu tenho 2 curtidas. E aí o que que você faz? Você desanima, você para. Mas pensa o seguinte, essa é uma mentalidade que eu uso na minha vida e eu tento compartilhar com os meus clientes. Você só precisa de uma pessoa no Instagram. Você só precisa de uma pessoa. Você não precisa de 1 milhão de pessoas, de 10 mil, de 100 mil, de 50 mil. Você precisa de uma. Porque se uma pessoa comprar de você, confiar em você, ela já vai te capitalizar para você continuar investindo. E aí o que que você vai fazer? Você vai buscar mais uma pessoa. E depois dessa uma pessoa, o que que você vai buscar? Mais uma pessoa. A gente sempre precisa de apenas uma pessoa para fechar o próximo negócio. Só que a grande questão é que quando você fecha esse negócio, você aumenta os seus recursos para poder criar novas estratégias, novas ferramentas, novas alavancas que vão trazendo essas uma pessoa de forma mais fácil, de forma mais rápida. Maravilha? Então eu espero que você aplique tudo isso que a gente falou aqui no teu perfil e que você colha os resultados dessas estratégias, tá? Qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão, tema que você precisar,
comenta aqui embaixo que vai ser um prazer gravar um vídeo para auxiliar a tua carreira, para te tornar um corretor que vende todos os meses. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do nosso guia, o nosso e-mail, caso você queira saber sobre consultorias, serviços, mentorias, enfim. Se inscreve aí no nosso canal, compartilha com um amigo corretor, deixa o teu like e seja muito bem-vindo. Eu te vejo no próximo vídeo.